Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano e prevê em janeiro e março também aumentos de 1 ponto percentual. A taxa estava em 11,25% ao ano e teve um aumento de 1 ponto percentual. Um dos fatores que pesou nessa decisão do Copom foi o aumento da inflação. Os preços têm subido, a expansão monetária no Brasil, como já se sabe, segue em crescimento. E a gente sabe que a inflação é uma consequência da expansão monetária. A inflação não é um índice de preço. A inflação decorre da impressão de moeda, coisa que o Estado brasileiro, que o governo, que o Banco Central tem feito em abundância nos últimos anos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eduardo e aqui nós conversamos sobre política, sobre investimentos, sobre a vida financeira, sobre Bitcoin, enfim, sobre o que eu achar que é pertinente repassar de conhecimento para vocês. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade. Eu peço que, por favor, façam isso para apoiar o projeto aqui desse canal de repassar conhecimentos valiosos para todos vocês. Essa última reunião do Copom ocorreu no dia 11 de dezembro e essa votação, esse resultado, essa decisão de aumentar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros do Brasil foi unânime. Todos os 9 diretores do Banco Central decidiram por elevar a taxa de juros. E esse foi o maior aumento em termos percentuais da taxa Selic durante o governo Lula. E as notícias não são boas. Como nós podemos observar, os indicadores econômicos não estão bem, a inflação segue crescendo nos últimos meses. Isso tem gerado um aumento de preço de bens e serviços no mercado, que está reduzindo o consumo e enfraquecendo a economia. Diante dessas tristes notícias, a previsão pelo próprio Banco Central é que nas reuniões de janeiro e março de 2025, novos aumentos do mesmo percentual de 1% sejam realizados. Ou seja, em 2025 nós teremos provavelmente a taxa Selic em 14% ao ano, pelo menos. Ora, mas por que a taxa Selic segue subindo ou caindo? Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros no país. Ela serve como referência para instituições financeiras cobrarem seus juros em seus empréstimos entre instituições e também para pessoas físicas. Mas por que se fala tanto em taxa Selic? Ora, quando a inflação aumenta, quando a expansão monetária e assim há mais dinheiro em circulação, o que é que isso gera? Com mais dinheiro em circulação, as pessoas tendem a consumir mais. Consumindo mais, aumentando a demanda pelos bens e serviços, há uma pressão pela subida dos preços, caso a produção, a oferta desses mesmos bens e serviços não acompanhe esta procura. Além disso, quando há mais dinheiro em circulação, nós temos uma desvalorização da moeda, uma perda do poder de compra, porque a oferta monetária é muito grande. Então, se a demanda por essa moeda não acompanha essa oferta, que já é muito grande no caso do Brasil, então nós temos uma desvalorização, uma perda do poder de compra e, consequentemente, uma elevação também dos preços. E aí que entra a taxa básica de juros, a taxa Selic. Ela é a principal ferramenta, o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando a inflação está subindo, o Banco Central decide por elevar a taxa Selic para encarecer o custo do crédito. Encarecendo o custo do crédito, as pessoas tomam menos empréstimos e consomem menos. Isso faz com que os preços tendam a baixar no mercado. E também ocorrem situações da taxa Selic cair, sofrer alguma redução. Quando a taxa Selic cai, o custo do crédito diminui. Assim, as pessoas tomam mais empréstimos e consomem mais, movimentando mais a economia, aquecendo o mercado. E aqui nessa imagem nós podemos observar a trajetória da taxa Selic nos últimos anos. Nós observamos que durante a pandemia a taxa Selic foi reduzida como uma medida para tentar aquecer a economia, para aumentar o comércio, incentivar o consumo e logo após, devido à inflação, à grande expansão monetária durante o período de pandemia global da Covid-19,
O remédio foi subir a taxa Selic para desestimular o consumo e provocar uma redução dos preços, uma redução da inflação. Já durante o governo Lula, nós observamos uma estabilização dessa taxa Selic, mas ainda em um patamar elevado. Essa taxa começou a ser reduzida, mas infelizmente ela está sofrendo um aumento nas últimas semanas. Então, nas últimas reuniões, o Copom tem decidido por elevar essa taxa, dados os indicadores econômicos desfavoráveis, desanimadores para a economia brasileira. Mas, Eduardo, como isso pode impactar os investimentos? Primeiramente, para os investimentos de renda fixa, o que tende a acontecer é uma valorização, claro, dependendo da aplicação. Isso porque investimentos em renda fixa atreladas à taxa Selic, atrelados ao CDI, tendem a se beneficiar porque agora a taxa está aumentando, consequentemente também a rentabilidade desses investimentos aumenta. Alguns títulos do Tesouro, como o Tesouro IPCA e outras aplicações do Tesouro Direto também podem ser beneficiados. Já o mercado de fundos imobiliários, de investimento em ações, de fundos em geral, de aplicações em renda variável, pode ser severamente afetado, uma vez que um investimento em renda fixa, quando você empresta dinheiro para o governo, aplicando no Tesouro Direto, um investimento extremamente seguro, um dos mais confiáveis do país, porque se entende na economia que o Estado seria o último a quebrar. Então, tendo um investimento com alta rentabilidade, segurança e liquidez, o que tende a ocorrer é um movimento de saída do mercado financeiro, de investimento em ações, de investimento em fundos e ativos de maior risco. Então, há uma pressão vendedora, pessoas querendo abandonar, deixar, liquidar suas posições em renda variável e migrar para a renda fixa pelo fato dela estar hoje mais atrativa. Então, essas ações, esses fundos, esses papéis tendem a se desvalorizar, pelo menos a curto e médio prazo. Mas, obviamente, em momentos de crise, em momentos de pranto, né, em momentos como esse, em que as pessoas estão migrando para a renda fixa, é aí que surgem boas oportunidades no mercado de renda variável. Porque, devido a essa pressão vendedora, você pode ver muitos bons ativos, como bancos, como boas empresas do setor elétrico, tendo uma redução, uma desvalorização dos seus papéis. E são, às vezes, boas empresas com bons múltiplos, bons fundamentos, que você agora, durante esse momento de saída do mercado de renda variável por parte de muitos investidores, é nesse momento que você vai poder adquirir boas empresas por bons preços. E assim, no futuro, quando essas empresas voltarem a se valorizar, caso isso ocorra aqui no Brasil, então você teria um ganho de valorização dos papéis também, um ganho de capital com a valorização dos ativos. E fique bem claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, de compra ou venda de ativos, né? Mas enfim, nesse momento você pode tomar diversas medidas com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, inclusive tanto no mercado de renda fixa como no mercado de renda variável. Temos boas oportunidades em ambos os mercados, mas é claro que você deve primeiro buscar conhecimento, buscar conhecer o mercado, estudar sobre as empresas, sobre micro, sobre macroeconomia e também sobre os fundamentos de fundos e de aplicações financeiras nas quais você tem interesse. É importantíssimo que você entenda qual é o seu perfil de investidor e o quanto você está disposto a aplicar em determinado ativo, quanto você está disposto a se arriscar e também tendo em vista a rentabilidade alvo que você pretende obter com o seu patrimônio. O que nós temos observado, principalmente no mercado de fundos imobiliários, é que esses ativos estão se desvalorizando de maneira absurda e muitos deles estão sendo negociados nesse momento com ótimos preços. São ativos com ótimos fundamentos, alguns com uma boa gestão, com bons imóveis, com bons inquilinos, sendo negociados em bolsa a um preço muito acessível. E também observamos isso com diversas ações, até bancos, né, que têm sido negociados a múltiplos abaixo do seu valor patrimonial. Por outro lado, também temos investimentos em renda fixa, CDBs, atrelados ao CDI,
também com ótimas rentabilidades e títulos do Tesouro Direto muito atrativos, pagando inflação mais taxas que superam os 7%. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O principal intuito foi repassar esse comunicado extremamente importante para todo e qualquer investidor e saber como é que a taxa Selic impacta nos seus investimentos, nas suas aplicações, no seu patrimônio, na sua acumulação de capital. Espero que vocês tenham gostado, que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, eu peço encarecidamente, apoiando esse projeto. Ativem o sininho e compartilhem esse conteúdo também com outras pessoas para que elas possam ter acesso a essas valiosas informações. É isso e até a próxima.